É. Bom dia, então vamos a mais uma palestra. O nosso convidado de hoje é o Pablo Gonçalves. Ele é bacharel em. Está bem alto. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor em Ciências Biológicas, Zoologia pela UFRJ, realizou sanduíche na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Atualmente é professor adjunto da UFRJ, atuando no NUPEM, e fundou e coordenou o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Conservação. Ele desenvolve pesquisas na área de sistemática, evolução e conservação de mamíferos neotropicais. Obrigado, Pablo, por aceitar nosso convite. Tá joia, Peter. Todo mundo tá ouvindo aí, né? Tá ouvindo aí? Muito bem, gente. É um prazer estar aqui. Esse ciclo de palestras realmente é excelente a iniciativa. Agradeço aí imensamente o convite, né? É um prazer estar aqui 184 anos depois de Charles Darwin, né? Então, quer dizer, esse mais 184, quem não descobriu ainda, tem a ver com o ano em que Charles Darwin esteve exatamente aqui em Macaé, né, há mais de um século atrás, e o que ele viu, e também eu vou falar um pouco sobre o que ele não viu, que diz mais respeito às pesquisas que eu venho desenvolvendo junto com meus alunos, com colegas aqui do NUPEM, colegas de outras instituições, sobre a mastofauna, né, daqui da região norte fluminense. Então, a ideia também da palestra é meio que tentar aliar, né, um pouco do que Darwin viu, em termos tanto de diversidade biológica, quanto que ele não viu, especialmente ligado às técnicas, né, o conjunto de ferramentas que nós dispomos hoje em dia para testar uma série de questões interessantes que foram levantadas na época do Darwin, mas que ele, obviamente, reuniu a melhor evidência disponível na época dele, mas ele ficaria muito feliz em, por exemplo, ter várias das ferramentas que a gente tem hoje em dia na biologia molecular, na genética, né, e também na ecologia moderna, né? A gente teve o fortalecimento da ecologia muito depois do trabalho seminal que o Darwin teve, né? Então, primeiramente falando do Darwin, opa, passou aqui, avançou vários anos aqui, mas enfim, por que tanto alvoroço em torno da figura do Darwin, né? O Darwin foi muito influente, muito seminal na biologia, vários que são biólogos obviamente sabem disso, né? Mas coube ao Darwin, ele reunia a melhor evidência disponível para trazer, né, à tona, para sedimentar uma teoria que explicasse a origem da biodiversidade e das adaptações, né? Então, basicamente, o Darwin, essa é uma revolução científica que faltava ser feita ainda no século XIX. A física e a química já vinham passando por revoluções iniciadas lá no Iluminismo, né, com Newton, Copérnico, Galileu, e restava a biologia, que ainda estava sob um domínio, né, de teorias sobrenaturais, metafísicas, ainda muito forte, ainda no século XIX, né, e coube ao Darwin, então, reunir observações, basicamente da melhor forma possível, e documentar isso minuciosamente, né, no trabalho que ficou mais popularizado dele, que é o livro chamado Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. Darwin conseguiu, né, fazer isso muito devido à oportunidade única e rara na época de viajar o mundo, né? Então, Darwin, em 1831, ele embarcou a bordo do Beagle, que era um navio da marinha inglesa. A missão do Beagle era uma missão de circunnavegação, ou seja, eles estavam detalhando, a Inglaterra estava detalhando os mapas, especialmente aqui da América do Sul e alguns pontos-chave no resto do mundo, estavam desenhando, fazendo mensurações de latitude. Na época não existia GPS, nem Google Earth, né? Obviamente. Então tudo isso era feito na base do compasso, com bússolas, né? Uma medição muito cuidadosa e demorada. Tinham que repetir essas medições várias vezes. Essa já era a segunda missão do Beagle, né, na América do Sul. E o Darwin, ele embarcou aí, meio que foi a primeira indicação do Henslow, né, que foi um mentor dele, um orientador dele. Foi o primeiro convite, a primeira opção para embarcar a bordo do Beagle como naturalista de bordo, ou como, né, algum cientista que tivesse algum domínio de geologia, isso era importante, né? O Henslow, infelizmente, não pôde embarcar e indicou o pupilo dele, que era o Darwin, né, aluno do Henslow lá em Cambridge, né? Então, ele
viajou em condições não muito confortáveis, como vocês podem ver na caricatura ali, dividindo, né, a cabine com o capitão, mas o capitão foi bastante generoso, o capitão Fitzroy foi bastante generoso em ceder espaço para ele levar muitos instrumentos, uma literatura científica que ajudou ele muito nas observações em campo, né, durante as expedições que ele teve a oportunidade de fazer aqui na América do Sul e outras partes do mundo, né? Tá. Bem, quando ele chega aqui no Rio de Janeiro, né, na verdade, o primeiro contato com a floresta tropical acontece aqui no Brasil, precisamente em Salvador, né, em 1832, mas depois de uma curta estadia em Salvador, eles vêm para o Rio de Janeiro, e o Darwin ficou aqui no Rio de Janeiro de abril até aproximadamente julho, né, então ele teve a oportunidade de ficar quase 3 meses aqui no Rio de Janeiro, né, sediado na cidade do Rio de Janeiro. Ele ficou morando ali numa casa em Botafogo, provavelmente ali, né? Ele ia a pé para o Jardim Botânico, por exemplo, né? E tal, enfim, ficou bem acomodado ali e foi convidado para fazer uma excursão aqui para o Norte Fluminense, né? Então, assim, logo quando ele chegou, teve o primeiro contato com a floresta tropical. A floresta tropical para os europeus da época eram assim quase imagens paradisíacas, anedóticas, né? Contadas por alguns naturalistas que tinham vindo aqui já no início do século XIX, como o alemão, né, Alexander Humboldt, que ele escreveu um livro que ficou famosíssimo na época, no início do século XIX. O Darwin era fã do Humboldt, já tinha lido dezenas de vezes as descrições do Humboldt que Humboldt fez sobre a Amazônia, né, norte da América do Sul. O Humboldt não esteve aqui no Brasil. Então ele estava bastante ansioso para conhecer a natureza tropical aqui, né, e fazer as suas observações. Então ele fala. Aqui são trechos do diário pessoal dele, que saiu publicado em 2009, o Diário do Beagle, né? Tá, ele falava assim: mal posso esperar o grande prazer de passarmos algumas semanas neste lugar, muitíssimo calmo e belo. O que se pode imaginar de mais delicioso do que observar a natureza em sua forma mais grandiosa nas regiões dos trópicos. Então, né, Darwin estava numa época romântica da ciência, ele era bastante contemplativo e observador, né? Os livros, na verdade, são... A própria Origem das Espécies é escrito numa prosa que beira a poesia, né, por algumas vezes. Então, assim, esse é só o estilo de escrita, né, do Darwin, que é bastante interessante a gente ver, bem diferente da ciência moderna. Então, isso aí é Botafogo, a praia de Botafogo, né, em 1832. Esse Conrad Martins era o ilustrador de bordo do Beagle, que eles encontraram com ele no Rio de Janeiro e levaram ele para o resto da expedição, né. Tá, então, E ele foi convidado, então, para passar algumas semanas aqui numa fazenda aqui, né, onde hoje é Conceição de Macabu, mas na época era o município de Macaé, né? Quem é de Macabu aí? Então, a Fazenda Sossego, né? E esse trajeto em vermelho foi o trajeto de ida, né? Que eles foram viajando pelo litoral e voltaram aqui pegando o que hoje seria um trajeto muito parecido com o que vários de nós fazemos quando vamos para o Rio de Janeiro pelo BR-101, né? Uma estrada do interior, tá? Que eles pegaram aqui na volta. Ok? Esse percurso era bastante difícil, porque eles tinham que fazer boa parte do percurso na praia, na areia quente das restingas que ainda existiam aqui. Então, assim, ele reclama muito do calor, do trabalho extenuante, especialmente dos animais e deles próprios, em carregar toda a bagagem, né? Foi uma tropa grande e liderada por um irlandês que era o proprietário aqui de terras aqui nessa região aqui da Fazenda Sossego, aqui em Conceição de Macabu, né? Tá? Então obviamente ele já nesse contato com essa incrível diversidade tropical da Mata Atlântica, o Darwin ele tinha uma queda, né, inegável para os invertebrados, especialmente insetos, né? E ele ficou maravilhado com vagalumes. Aqui estão alguns exemplares que ele colecionou, né? Vagalumes dessa família Lampyridae, né? Que são esses vagalumes que têm o abdômen bem brilhoso, né? Um efeito fantástico assim na mata quando a gente vê esses bichos voando, porque eles parecem muito maiores do que eles na verdade são. O Darwin relata isso muito bem no Viagem ao Redor do Mundo, no outro livro que ele publicou, onde ele selecionou alguns trechos do diário só, né? E essa aqui foi uma papilionida, uma borboleta que foi coletada pelo próprio Darwin, né? Então, enfim, muito do que ele coletou eram os primeiros exemplares conhecidos dessas espécies para a ciência.
vários exemplares basearam descrições de novas espécies, que não foram descritas exatamente pelo próprio Darwin, mas por outros naturalistas, outros entomólogos, zoólogos e botânicos, que descreveram o material, né, que ele coletou, fósseis também, né? Tá? Enfim, uma observação interessante, isso aí já denota assim, o quão argutas eram as observações do Darwin, né, na viagem dele. Ele basicamente, ele já, né, atravessando várias lagoas costeiras, ele percebeu que a fauna das lagoas variava em função da salinidade da água, né? Ele postulou, inclusive, que algumas lagoas tivessem contatos temporários com o mar em função da sua composição faunística, especialmente de moluscos, né, de gastrópodes. Né? Existiam gastrópodes de água salgada em algumas lagoas, embora elas estivessem isoladas do mar quando Darwin passou, e outras lagoas tinham condições menos salgadas, né? Enfim, o que a gente obviamente observa com muito mais detalhe hoje em dia, mas o Darwin em poucos dias de viagem aí percebeu, né, observando simplesmente a fauna de gastrópodes, né? E aqui ele chega em Rio das Ostras, né? Chega finalmente aqui nos limites aqui entre a região dos lagos e o norte fluminense. Essa aqui é uma pintura, na verdade, não feita na época do Darwin, feita alguns anos antes, né, em 1815, da fazenda Tapebuçu, ou fazenda Itapebuçus, né, onde hoje a gente tem a área Itapebuçus, uma área de relevante interesse ecológico. Para quem vai para Rio das Ostras de Macaé, aquela reta onde a gente tem um remanescente de restinga ali, né? E ali essa pintura foi feita do alto do morro. Um colega meu teve a oportunidade de tirar essa foto aqui, tentando enquadrar o mesmo ponto, né? E aí vocês podem comparar como é que era e como é que é hoje em dia, né? A mesma vista aí que Darwin provavelmente presenciou, né? Quer dizer, essa gravura de cima foi pintada na época do príncipe alemão Maximiliano Wilde, quando ele passou aqui, em 1815, e pouca coisa deve ter mudado até 1832, que foi quando o Darwin passou. Mas muita coisa mudou de 1832 para 2009, quando e para na atualidade, aí 2016, né? É como vocês podem ver, né? Já o detalhe do Morro São João, né? Enfim, aqui está Rio das Ostras ocupando boa parte dessa planície. Você vê que toda essa planície eram florestas verdejantes, continuamente conectadas, né, com as restingas, certo? Aqui é interessante que parece ter uma lagoa aqui muito mais ampla do que a lagoa atualmente aqui, né, a lagoa Itapebuçus. Enfim. Bom, e aí ele chega em Macaé. Ele chega em Macaé em condições meio deploráveis, porque, como eu disse, a viagem era muito extenuante. Ele começou a passar mal, e aqui é o relato que ele tem exatamente em Macaé. Por isso que eu acho que ele não viu muita coisa aqui em Macaé, porque ele estava mais preocupado com a sobrevivência dele, né? Ele fala o seguinte, né? Senti-me desgraçadamente fraco e exausto, mas mais de uma vez pensei que cairia do cavalo. Dormimos na Venda do Mato, 2 milhas, ou seja, 3,2 quilômetros ao sul da foz do rio Macaé, onde possivelmente hoje é Cavaleiros ou Praia Campista, né? Ainda se discute onde que seria essa Venda do Mato aqui, onde é que seria, né? Senti-me indisposto a noite toda, não foi preciso muita imaginação para figurar os horrores de adoecer em um país estrangeiro, incapaz de pronunciar uma só palavra e de obter ajuda médica. Então ele é bastante temeroso com relação à sobrevivência dele aqui né, em condições muito precárias, né? A viagem inteira eles tiveram condições de alimentação e de estadia muito precárias, dormindo no meio do mato, nem sempre contando com comida né, nas vendas. Ele descreve os estabelecimentos aqui brasileiros como muito precários, né? Nem a casa mais paupérrima lá da Inglaterra se equipara aos casebres aqui dos brasileiros, ele fala assim, né? E aqui em 2009, né, veio o tataraneto do Darwin aqui em Macaé. Essa aqui é uma ex-aluna nossa, Caliandra, não sei se quem conheceu a Caliandra, né? Tirei uma foto aqui com o Randall Keynes. Randall Keynes é tataraneto do Darwin, e ele inaugurou uma série de placas, né, foi um projeto do professor Ildeu Castro lá da Casa da Ciência. Eles fizeram esse projeto Caminhos de Darwin, percorreram vários dos locais onde Darwin passou. Então vocês veem placas nas estradas, tem placas, né, tem uma placa mesmo na frente da prefeitura de Macaé, né, Caminhos de Darwin. Ele descerrou essas placas aí pelo caminho.
Foi em 200 anos de Darwin, exatamente. 2009, exatamente. Então mas ele, mesmo passando mal, né, e temendo por sua vida, ele não deixou de fazer com suas coleções biológicas, né? Então aqui, por exemplo, em Boacica, ele teve a lagoa em Boacia, que ele fala no diário original dele. Ele não sabia nada de português, ou sabia muito pouco português, então ele ouvia o nome dos locais e escrevia da forma que parecia, né, que foneticamente era para ele, né? Em Boacica, por exemplo, era em Boacia. Então ele coletou esses exemplares desse peixe aqui, carapicu, que o pessoal conhece, é um Eucinócio mugula, né, um gerreíde, que por poucos anos não foi o primeiro, o exemplar, o holótipo, né, que baseou a espécie, né? Cuvier tinha descrito já Eucinócio mugula poucos anos antes do material do Darwin chegar lá na Inglaterra, ok? E é um peixe que ainda ocorre na lagoa segundo os levantamentos aí mais recentes, né? É um peixe estuarino, né, se eu não me engano, os ictiólogos aí, né, podem. Bom, de Macaé eles partiram para o destino final deles, que seria a Fazenda Sossego, né? E na Fazenda Sossego também Darwin teve uma oportunidade de se restabelecer. A Fazenda Sossego tinha condições melhores de alimentação. Ele relata um banquete, né, fabuloso que ele teve lá. E aí coletaram também mais peixes, mais insetos desconhecidos para a ciência. Um que bastante interessante, que tem sido tema aí de estudo recente, essa piaba aqui, esse lambari, né? Astyanax tenuatus. Na verdade, o primeiro exemplar, o holótipo da espécie, foi coletado pelo Darwin num riacho situado nessa Fazenda Sossego, né? E aí o professor Fábio Didário, junto com outros alunos nossos aqui, o Arthur, Alain, foram a essa Fazenda Sossego junto com uma estudante de pós-graduação lá de São Paulo, e constataram a ocorrência ainda dessa espécie lá e coletaram o que seriam topótipos, né, desse Astyanax tenuatus. Esse é um lambari que tem problemas taxonômicos grandes, e aí eles conseguiram ainda encontrar, né, graças à publicação, né, dos diários com os 200 anos de Darwin, conseguiram encontrar o local exato ou o local aproximado onde Darwin supostamente coletou, né? Se bem que a gente vê que o riacho aqui está numa área já bastante degradada, né? Bem mais degradada possivelmente do que Darwin encontrou na época. Bem, aí um dos relatos dele, né, senti-me muito melhor depois, então, quer dizer, ele não teve uma estadia muito boa em Macaé, uma estadia muito melhor em Conceição de Macabu, né? Senti-me muito melhor e capaz de aproveitar cuidadosamente nossa estadia aqui. Neste caso, a fazenda consiste em uma área de terreno aberto, destacado da floresta quase infinita, né? Quer dizer, essa floresta quase infinita hoje em dia, tá? A gente tem quase uma pastagem quase infinita, né? Algo do tipo, tá? E aí o Randall Keynes inaugurando mais uma placa aqui lá durante a visita deles na Fazenda Sossego lá, né? Onde hoje seria o remanescente do que foi a Fazenda Sossego, que naturalmente era muito maior do que é hoje em dia, mas ainda existe uma propriedade com esse nome e situada, né? Muito possivelmente onde o Darwin circulou, né? Okay. Bom, o Darwin ele não deixava assim, a estadia dele no Brasil, a parte do diário dele que trata da estadia dele no Brasil é recheada de observações e críticas com relação à escravidão, né? Na verdade, até mais do que observações, elas competem com as observações sobre história natural, né? Darwin ficou extremamente impressionado com o regime escravocrata que existia aqui no Brasil, né? Por exemplo, ele achava deplorável a forma como os escravos eram tratados, né? Como falta de humanidade com esse tipo de tratamento. Ele achava que nenhum ser humano merecia esse tipo de tratamento. Então, de certa forma, isso alimentou um pouco de uma certa aversão dele ao sistema, né, econômico aqui brasileiro e até a nossa própria cultura, né, daquela época lá, né? Então, mas é bem interessante uma observação que ele faz, né, sobre essa população gigantesca de escravos, que ele já observava na época, né, que ele fala o seguinte: o estado da enorme população de escravos deve interessar a qualquer um que venha no Brasil, né? Ou seja, para ele era inegável que qualquer europeu que viesse no Brasil não podia fechar os olhos para a situação da escravidão, né? Não consigo deixar de acreditar que no fim eles, os escravos, né, acabarão se tornando os governantes.
Acredito nisso por conta do seu contingente e de seu belo porte atlético, em especial contraste com o dos brasileiros, que prova que eles estão em um clima apropriado e também que por ver claramente que seu intelecto tem sido muito subestimado. Eles são trabalhadores eficientes em todas as tarefas necessárias, né? Então, quer dizer, essa observação que me destaca mais aqui é essa observação do clima apropriado, né? Ele relata essas dificuldades com a adaptação ao clima o tempo inteiro, né? Que o clima aqui é tropical. Ele observa que algumas plantas, né, na Inglaterra, como o abacaxi, crescem, mas você tem que ter um cuidado muito minucioso para você plantar abacaxi na Inglaterra. Mas aqui em Botafogo, os abacaxis cresciam na areia, assim, sem muito adubo, sem muito cuidado. O tempo inteiro ele já observava esse ajuste entre, né, as variações das espécies e o clima vigente, o clima dominante nas localidades, né? Isso se, né, reflete nas pessoas também, né? Ele fala o tempo inteiro sobre a influência do clima nas variações que ele observa nas localidades onde ele passou, né? Enfim. Bom, então ele ficou então esses 3 meses aqui no Brasil, e isso era só o início da viagem, né, que durou mais outros 4 anos, né? Ele teve a oportunidade de ficar muito mais tempo na Patagônia e nos Andes do que ele ficou aqui no Brasil. Chegou a ficar anos, né, na Patagônia e na costa pacífica da América do Sul, onde ele fez observações que, na verdade, contribuíram muito para, né, a consolidação da teoria dele, especialmente com relação ao dinamismo da Terra nos Andes, né? Ele chegou logo depois de um terremoto lá e conseguiu ver, né, testemunhar o que a orogenia é capaz de fazer, né, em alguns séculos, né, numa fração de tempo, e conseguiu estimar, né, mais ou menos a idade que a Cordilheira dos Andes teria a partir das falhas que ele foi observando, as alturas das falhas, e datando essas falhas, entrevistando as pessoas do local sobre cada falha na cidade, né? Ele tinha lá no plano da cidade, lá ele via que cada falha tinha uma data associada. Ela conversando com moradores mais antigos, sabe, esse aqui foi do terremoto aqui, né, de 1815, esse aqui foi do terremoto há 50 anos atrás. Então ele, né, meio que calculando o desnível que a cidade sofreu com os terremotos cumulativos, sucessivos, ele conseguiu meio que criar aí uma regrinha de 3 simples, né? Ele conseguiu estimar, então, bom, a Cordilheira Andina aqui nessa região, então tem 4.000 metros, então, né, 4.000 metros vai demorar X milhões de anos para... Então ele fez um cálculo bastante rudimentar, mas ele facilmente já jogou a idade daquele local ali para mais de 1 milhão de anos, né? Então então ele era bastante astuto, né, nesses tipos de ligação, de analogias, né? Eu acho que isso que torna ele bastante diferenciado em relação a vários naturalistas contemporâneos, né, dele. Então, quando ele volta para a Inglaterra, naturalmente ele volta com essa meta, né, de continuar seus estudos sobre o mistério dos mistérios, né? Então, essa aqui é uma pintura aqui do gabinete dele, né? Pode ver que é bastante desorganizado, né? Inclusive, eles falam, né, que pessoas inteligentes têm sempre as suas mesas desorganizadas, né? Eu não sei se isso é... né? A mesa desorganizada eu já tenho, só falta, acho que talvez a inteligência, né? Então, enfim, a gente vê aqui que aqui é onde Darwin trabalhava, sobre biblioteca, né? E secava os espécimes. Essa sala ela está preservada até hoje, lá na casa do Darwin, a casa em Downey, né? Preservado com a madeira original e tal, desde a época que a família dele residia na casa. E aqui estão os livros, os notebooks, né? Os livros onde ele fazia as várias anotações. Ele começou desde já, logo que ele chegou, se estabeleceu, em 1837, 1838, ele já tinha vários vamos dizer assim, dos corolários da teoria da evolução, como seleção natural, por exemplo, já bastante avançados na sua escrita, na sua concepção, né? Então, quando ele volta para a Inglaterra, né, um dos notebooks dele já trata sobre a questão da ancestralidade comum, que é, né, um ponto-chave da teoria evolutiva, né, que todas as espécies atuais descendem de uma espécie ancestral mais antiga, né? Isso aqui é um modelo radicalmente diferente ao que se pensava na época, né? Mesmo com as pessoas que flertavam com a ideia de evolução na época, naturalistas, que na época do Darwin flertavam com a ideia de evolução, não necessariamente assumiam um modelo, né, como se fosse uma árvore constantemente se ramificando, né? Um ancestral deixando descendentes. Nem todos esses descendentes são prolíficos aqui em deixar mais descendentes, né? Você vê que alguns ramos não chegam a gerar
novos descendentes, né? Então, como se fossem galhos da árvore que vão, alguns galhos florescem mais do que outros, né? Até chegar nas espécies atuais. Né? E essas espécies, a cada passo desse de seleção de linhagens, né? Seleção de descendentes, você vai acumulando um pouco de divergência entre os descendentes que vão saindo aqui desse ancestral, né? Que vão nascendo desses ancestrais aqui. Né? Então, você pode notar que nesse ancestral primordial, esses descendentes aqui, extremos, né? Tá? Opostos, com morfologias, né, supõe-se mais diferentes entre si, foram os que deixaram descendentes, foram os que foram, né, bem-sucedidos em gerar mais descendentes, enquanto esses outros intermediários aqui morreram. Então, essa é a única figura que existe na Origem das Espécies. Inclusive, eu falo para os alunos que gostam de livros com muitas figuras que a Origem das Espécies é um péssimo livro para isso, embora tenham edições, né, novas, reformuladas do Origem das Espécies, onde algumas figuras foram inseridas lá de outros trabalhos, né? Mas essa é a única figura original que o Darwin fez questão de deixar, porque ela é muito didática em explicar, né, vários princípios, né? Dentre eles a ancestralidade comum, né? Outro princípio muito importante que Darwin colocou, que ele falava que é a minha teoria, né? Está chamado de minha teoria, a teoria da seleção natural, né? E simplesmente trata-se, quando você tem uma variação herdável, ou seja, uma variação que é passada geneticamente, hereditariamente, né, ao longo das gerações, na aptidão dos organismos em sobreviver e deixar descendentes, você vai naturalmente ter combustível para haver seleção natural, desde que haja competição por recursos, né, haja luta pela sobrevivência, luta pela existência. Então, os organismos estão com recursos sempre limitados, lutando pela sua sobrevivência, né? O Darwin, ele viu isso na viagem dele o tempo inteiro, inclusive ele mesmo lutando para se sobreviver. Aqui em Macaé foi uma experiência parecida, talvez, certo? E todos os organismos estão lutando para sobreviver. Aqueles que têm alguma vantagem, alguma variação favorável à sua sobrevivência, enquanto outros têm variações nocivas ou menos favoráveis, né? Você então vai ter espaço para haver uma seleção, né, de variações. E isso, essa seleção de variações, essa seleção natural de variedades é o que gera adaptação, né? Então isso foi crucial, foi uma mudança de paradigma essencial, porque antes disso, né, o paradigma vigente é que as adaptações tinham sido criadas por uma mente inteligente, né, por um designer, né, cuidadosamente planejando o que cada organismo deve ter para sobreviver, né? Então, assim, todos reconheciam que adaptações existiam, mas ninguém flertava com uma possibilidade natural, com algum processo natural gerando essas adaptações, né? O processo sempre era sobrenatural. Como eu disse, a biologia foi uma das ciências que mais tardou a entrar no rol de ciências naturais desprovidas de qualquer explicação metafísica, né? Como a física já era no próprio século XIX, né? Então, o que Darwin não viu, né? Essa seria talvez a parte mais que todo mundo espera que ele viu tanta coisa. Realmente, assim, em termos de contribuição teórica, né, é inquestionável a contribuição do Darwin, né? Mas várias coisas interessantes aconteceram depois. Uma delas foi, né, um detalhamento maior, justamente daquele processo que a gente falou de hereditariedade, como as características são transmitidas ao longo das gerações. Isso não era bem conhecido na época de Darwin, não existia, né, experimentos que na verdade corroborassem 100% ou muito bem nenhum dos mecanismos vigentes, herança por mistura ou herança de caracteres adquiridos. Eram, né, processos que o Darwin mesmo ele ficava meio que intercambiando entre um e o outro no próprio Origem das Espécies. Então a genética de populações, especialmente a genética de populações nascida da genética mendeliana, né, aí no início do século XX, a fusão da genética de populações com a teoria da evolução darwiniana, né, foi essencial para a gente ter uma teoria geral, né, central de biologia, que a gente chama de teoria sintética da evolução, né? Então, na verdade, a gente pode citar que depois da teoria sintética da evolução, né, a gente teve uma série de revoluções menores, né, em várias áreas da biologia, e a emergência de novas disciplinas também, né, como a própria biologia molecular, né, que a gente teve, né, aqui já na metade do século XX, descoberta da dupla hélice DNA, que desencadeou uma revolução aqui de novas disciplinas, né, a própria bioquímica, né, a embriologia evolutiva comparada, o Evodevo,
genômica, a gente fala hoje em dia o tempo inteiro, genômica, proteômica, enfim, isso parece, né, um linguajar comum, cotidiano de várias pessoas, mas são ciências que são muito, muito recentes, né? E que hoje também, felizmente, essas ciências estão cada vez, né, conjunto de ferramentas estão cada vez mais sendo utilizadas para questões em ecologia, questões em biologia comparada, ou seja, hoje a tendência é que a gente tenha que esse conjunto gigantesco de ferramentas para estudar qualquer questão, seja ela ecológica ou biogeográfica ou filogenética, né, de parentesco das espécies. A gente dispõe de um rol de ferramentas gigantesco em comparação ao que Darwin dispunha, né? Sem falar do registro fóssil, todo o nosso conhecimento mais aprofundado sobre a geologia, a história do planeta, né? Enfim, tudo isso vem só a corroborar, né, muito das questões que Darwin, muito do que Darwin falou, né? Tá? Mas e também abrem novas avenidas para constantemente a gente estar testando, né, as ideias sobre evolução das espécies e dos organismos, né? Então estão aí, né? A gente tem um conjunto, né, rico de métodos para analisar diversas questões, seja em ecologia, seja em filogenia ou, né, em morfologia comparada, enfim, né, que vários de nós aqui usamos já no nosso cotidiano, né? Tá? Então, que é fantástico. Eu acho que Darwin realmente ficaria muito feliz se ele, né, lógico, uma possibilidade quase impossível, né, se ele pudesse presenciar o que aconteceu aqui ao longo do século XX, chegou no século XXI, pelo menos em termos de avanços tecnológicos e de ferramentas para se analisar a evolução dos organismos. Né? Bom, e Macaé hoje, né? Macaé hoje é muito diferente do que Darwin viu, obviamente, né? Macaé, as florestas infinitas abriram aí espaço para a população que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. Né, há pouco tempo era a população que mais crescia no Brasil, né, o município, né, devido à economia do petróleo. Então, o que restou de natureza que Darwin relata, então, mais ou menos aí marcados em amarelo, né? Esses aqui são alguns remanescentes de Mata Atlântica que a gente tem aqui no município de Macaé, aqui os mais próximos da sede do município, né? Tá? Aqui a gente tem, obviamente, a região serrana, que é bem mais preservada. Aqui está a calha do rio Macaé, retilinizada, né? A Restinga de Urubatiba, que é o maior remanescente que a gente tem aqui. E a gente fica olhando assim, nesse cenário pelo Google Earth, que também era uma ferramenta que o Darwin não tinha, né? Infelizmente, né? Ele não tinha NASA. E fica realmente frustrado, né? Imaginando tudo isso aqui verde, né? Eu, pelo menos, fico sempre viajando, né, em reconstruir, né, mentalmente como é que era essa paisagem aqui na época que o Darwin andou por aqui. É radicalmente diferente. Da Restinga até a Serra você tinha uma floresta quase que praticamente única e contínua, né? Mas as pesquisas que a gente vem fazendo aqui, não só que o NUPEM vem fazendo, mas particularmente agora falando mais no meu caso, trabalhando com mamíferos silvestres, vem revelando uma diversidade incrível de espécies ainda sobrevivendo nesses remanescentes. Por exemplo, a gente tem, somando todos os registros que a gente já tem, né, compilado e né, acumulado ao longo dos anos, né, estou aqui desde 2008, né, então desde 2008 até hoje, mais ou menos aí 8 anos, a gente tem cerca de 70 espécies já registradas de mamíferos silvestres, o que é uma diversidade considerável para o estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui quase, né, 40% da riqueza do estado inteiro em termos de número de espécies de mamíferos, né? Espécies ameaçadas de extinção, como onças, né? Olhando para o Guilherme ali, né, que ele participou desse registro aqui, e também de grupos de mamíferos menos conhecidos, como morcegos. A gente tem espécies de morcegos que os estudos moleculares sendo feitos revelam que essas espécies, inclusive, né, podem se tratar de espécies novas, né, de populações diferenciadas, né, o mesmo vale para marsupiais e roedores pequenos. Enfim, então a gente, usando essas ferramentas recentes e modernas para estudar a origem da biodiversidade, assim como Darwin fazia lá no século XIX, a gente, né, com o mesmo propósito, né, a gente revela aí níveis sem precedentes de variação biológica, que a gente tem uma quantidade de informações muito maior, na verdade, para meio que apreciar ou então documentar diversidade biológica, né, diversidade de espécies aqui na Mata Atlântica, especialmente.
Mas o que mais chama atenção aqui em termos de ecossistemas, né, aqui em Macaé, uns atrativos que Darwin, infelizmente, a tudo que, tudo que é registrado mostra que ele teve um contato bastante breve ou nem, acho que mais porque ele estava passando mal, ele estava preocupado em sobreviver, com a restinga jurubatiba, que eu trato a restinga como um verdadeiro laboratório natural evolutivo, né? Ou seja, a restinga é um palco aí para onde a gente tem vários processos adaptativos que podem ser estudados e quase que processos recentes aí que a gente pode estudar quase em tempo real até, né? Por isso que eu chamo a atenção aqui e vou falar um pouco mais aí sobre a restinga jurubatiba, né? Bom, logo que eu cheguei aqui eu nunca, antes de eu ser contratado aqui no NUPEM, nunca tinha trabalhado já tinha ido em restingas, já conhecia a restinga de Maricá, por exemplo, né? Mas eu nunca tinha estudado fauna de restingas. E realmente, assim, poucos massozoólogos, né, poucas pessoas que estudam mamíferos se interessam por restingas, porque as restingas, né, os próprios estudos sintéticos que existiam até aí o final do século XX, né, falavam que não se conhecem mamíferos endêmicos de restingas, né? Ou, por exemplo, não tem nenhuma espécie exclusiva de restinga, então, né, a diversidade é baixa, a riqueza de espécies é bastante baixa em comparação aos ambientes florestais, nas fisionomias da Mata Atlântica. E também outro pressuposto era que, aparentemente, a mastofauna da restinga é formada por um subconjunto da fauna de floresta atlântica e não por um conjunto com uma identidade própria. Ou seja, você não poderia falar que você tem uma fauna de restingas, né, do ponto de vista em termos de singularidade e exclusividade, né? Tá? E essa situação parece ser o caso geral para a fauna de restingas. Então, esses pressupostos desanimavam quem vinha para as restingas para estudar a diversidade, né? Para descobrir novas espécies, para descobrir padrões de endemismo, né? Então, assim, eu falei, nossa, restinga, e eu tinha feito meu doutorado numa região bastante, estudando uma biota bem mais diversa que a biota montana, né? Então, enfim, mas logo que eu botei o pé em Jurubatiba, mudou radicalmente, foi a primeira coleta que eu fiz lá, já mudou radicalmente esse panorama, né? Tá? Mas existia um porquê desses pressupostos, né? Por exemplo, a restinga, ela não teria uma fauna única ainda, porque teria uma formação geologicamente muito recente, né? As partes mais antigas que a gente tem na restinga de Jurubatiba são do Pleistoceno, entre 100 e 200 mil anos atrás, o que é relativamente pouco tempo para você ter uma profusão de espécies ou de eventos de especiação, né? Os hábitats também disponíveis na restinga, a maior parte deles são bastante extremos, né? São ambientes com pouca disponibilidade de água, estresse hídrico. Então a gente nota numa ida para a restinga, que nem eu fui terça-feira, por isso que eu estou meio bronzeado assim, é duro você viver lá o tempo inteiro com sol escaldante e naquela areia que também chega a temperaturas bastante altas, né, com pouca água, enfim, né, num clima sazonal como o nosso, onde a gente está numa época que está chovendo pouco, né, e como os animais e as plantas fazem para sobreviver nesse ecossistema, né? Então essas questões são muito interessantes, que se remetem aos processos adaptativos, né, seleção natural, enfim, processos que geram adaptações fantásticas para que haja vida em qualquer parte do planeta, né? E aí, quando a gente começou a estudar a fauna de restingas, a mastofauna das restingas, também nos surpreendeu a quantidade de espécies que conseguem viver nas restingas, né? Por exemplo, isso aqui são alguns registros, a gente também, usando técnicas não tão utilizadas como estudando vômito de coruja, né? Então, a gente fala, na verdade, o nome científico e mais chique de vômito de coruja são, né, regurgitos de coruja, são pelotas que as corujas produzem, contendo ossos do que elas comeram, das presas que elas comeram. A gente consegue, né, recuperando esses ossos, então, achando o ninho dessas corujas, a gente encontra praticamente uma coleção massozoológica já pronta e meio que com um trabalho ali meio de detetive e de dentista também, a gente consegue identificar as espécies, né, num nível taxonômico bastante satisfatório, né, com um nível de detalhe razoavelmente bom, tá, para a gente associar um nome. E isso aqui né, o estudo desse material na restinga já aumentou a lista de espécies conhecidas da restinga já sensivelmente, né? Também o uso de técnicas modernas, como armadilhas fotográficas, especialmente para registrar essa fauna noturna, por exemplo, pacas, né, que não
não existia registro na Restinga, são animais muito caçados, muito tímidos, né, por causa da pressão de caça. Outros animais raros, como esse gato mourisco, né, um felino ameaçado de extinção, né, se não me engano, classificado invulnerável. Tá? Então, esse aumentou o número de espécies para 46 espécies. Então, se Macaé tem 70 espécies, mais da metade das espécies do município de Macaé é devido à mastofauna de Restingas, né? Então, ou seja, uma diversidade considerável, mesmo comparando essa riqueza com áreas de Mata Atlântica ou de floresta serrana, né? Floresta montana, tá? Que chegam a valores próximos desse aí, né? Um pouquinho maiores só. E também a gente se deparou com uma nova espécie. Então aí. Tá, vocês não estão vendo? Aí. Tá. Tem 2 exemplares da nova espécie aí, vocês conseguem ver, né? Naturalmente, como vocês... Essa foto aí, ela já rendeu vários exercícios, né? De onde está o rato, né? Tá? Onde está o Cerradomes goitacá. Então, a gente, olhando essa foto, a gente não tem dúvida que a coloração desses animais é perfeitamente imitadora do substrato que eles vivem. Aqui eles são roedores, então, que vivem no interior das moitas de Clúzia, né, das ilhas de vegetação que ocorrem nessas formações mais abertas da Restinga. E eles têm a coloração exatamente parecida com as folhas secas da Clúzia, como vocês podem olhar aqui no entorno, né? E outra coisa interessante também, quando a gente trabalhando com esses animais, quando a gente libera eles, né, solta eles das armadilhas que a gente trabalha, das gaiolas, eles não saem correndo desesperados, eles ficam paradinhos assim, parece, né, parece estátua assim. Ele está na sua frente, ele fica paradinho assim. A gente fala, pô, por que esse rato não está correndo, né, que nem outros que a gente... Então a gente já olhando essa foto, a gente já imagina o porquê, né? Ele está ali parado, confiando que ele está escondido de você, né? Então, de fato, isso muitas vezes funciona, especialmente quando a gente está passando lá sem pretensão de encontrar um roedor nem nada, ele ouve um barulho e já fica quietinho, não sai correndo desesperado, né? Então essas são o quê? São adaptações para viver, para escapar de predadores, são animais muito predados, né, por vários mamíferos e aves de rapina, né? E então em 2011, junto com meus amigos, né, William Tavares e a Leila Pessoa, né, então logo que eu fui contratado aqui, né, a professora Leila Pessoa, muito amiga minha, ela falou, nossa, vamos lá em Jurubatiba, então. Ajeita as coisas para a gente ir lá em Jurubatiba, a gente tem que ir lá, e, enfim. E aí foi, já nas nossas primeiras idas lá, apareceu esse ratinho aqui, já começou a fazer comparações, né, essa espécie aí, né, a população de Jurubatiba, nessa época, era considerada uma população, a mesma espécie, né, do cerrado, né, Cerradomes subflavus, né, e aí a gente começou a fazer comparações morfológicas e genéticas e viu que era uma espécie distinta, diferente. Na verdade, a única do gênero Cerradomes a habitar uma região, né, litorânea, né, ou habitar exclusivamente uma região litorânea aqui. Então estão aqui, né, algumas outras espécies, Cerradomes subflavus, né, tá? Que tem uma distribuição mais pelo cerrado. Tem algumas populações que chegam aqui a algumas regiões ali no sul da Bahia, né, tá? Mas o núcleo de distribuição do gênero é essa diagonal aqui aberta, né, no Cerrado, Caatinga, tá? Parte do Chaco, ali, né, no Paraguai. E as análises genéticas aqui mais recentes, esse aqui é um trabalho do doutorado do William, né? Ele fazendo comparações aqui moleculares, ele viu que Cerradomes goitacá divergiu, né, na verdade é uma população que foi fundada, né, o ancestral comum de todos os Cerradomes goitacá, pelo menos do ponto de vista da mitocondrial, no DNA mitocondrial, o ancestral comum de todos os Cerradomes goitacá, ele existiu aqui há cerca de 200 mil anos, ou seja, que corrobora aquela visão de idade recente da Restinga, né? Tá? Mas nesses 200 mil anos, aparentemente, foi um tempo suficiente para, morfologicamente, do ponto de vista fenotípico, né, o Cerradomes goitacá acumular uma série de diferenças em relação aos Cerradomes subflavus, que é mais do cerrado. Mas vocês podem notar por essa filogenia aqui que Cerradomes goitacá, nessa filogenia aqui, ele se comporta como se ele estivesse dentro de Cerradomes subflavus, fosse uma população de Cerradomes subflavus, né? O que acontece em eventos de especiação bastante recente, né? Eventos de separação que ainda não foram completamente consolidados do ponto de vista genético, né? Que é uma questão bastante interessante aí para corroborando essa ideia de recência.
Então, a gente tem estudado também uma série de questões então, ligadas a quais seriam então, as adaptações que permitem um mamífero viver em restingas, né? E como é que o Cerradomes goitacá, por exemplo, se comportaria frente às mudanças ambientais, mudanças climáticas que nós estamos experimentando nesse século e provavelmente experimentaremos aí durante, como espécie, né, durante muito tempo, né? Tá? Então, esse é um programa de pesquisa ligado ao PELD, né, que é um programa de pesquisas ecológicas de longa duração, que o NUPEM é pioneiro, né, nesse programa, né, vem conduzindo pesquisa aí desde o século passado, né? Então, essas são questões bem interessantes de serem abordadas com a fauna de restingas, né? Então, e são questões também interdisciplinares, ou seja, hoje a gente já tem colegas trabalhando não só com genética e com ecologia populacional, mas também com fisiologia desses roedores. O professor Jackson, por exemplo, já tem pelo menos uma tese de mestrado defendida em fisiologia renal, né? Ou seja, estratégias adaptativas dos cerradomes goitacá para viver em ambientes com pouca água. Os parasitas de cerradomes também têm sido estudados, né, pelo grupo de parasitologia da professora Alexandra, professor João Vanderlei, né? Então ou seja, esse roedor ele tem meio que movido várias pesquisas e meio que sensibilizado e atraído a atenção de vários colegas, né, interessados em estudar adaptações, né? Okay. Então, assim, nosso trabalho a gente já tem alguns anos trabalhando na restinga. Eu vou mostrar aqui só, né, algum resultado principal, essencial mesmo, como diria o professor Zé, só mais 2 slides, né? Que envolve, então, esse trabalho de árduo, mas também prazeroso, a gente ir na restinga pelo menos de 3 em 3 meses, a gente vai lá, tem uma equipe de alunos que está lá agora, né, nesse momento, por isso que eu não tenho muitos alunos meus aqui na palestra, e a gente tem feito estudos, então, de marcação e recaptura, ou seja, a gente marca os animais, né, com anilhas metálicas numeradas, né, e devolve eles ao ambiente. Então, a gente vai colecionando um histórico de recapturas, né, desses animais, e a gente, com isso, consegue estimar o tamanho da população, o quanto os indivíduos sobrevivem, né? Okay? Então, por exemplo, a gente tem percebido, né, ao longo de... Isso já são dados de 5 anos de trabalho contínuo no campo, na restinga. A gente tem percebido que o cerradomes apresenta esses picos populacionais periódicos e previsíveis, bastante previsíveis, sempre no final da estação de estiagem, em torno de agosto, né? Como vocês podem notar aqui, tem esse, né, pico de tamanho populacional e, em geral, aqui nas fases chuvosas, você tem um tamanho populacional menor, né? Um menor número de indivíduos, né, por unidade de restinga. Né? E a gente tem tentado entender o porquê disso, né? Que esse é um padrão recorrente e documentado para várias populações de pequenos mamíferos e também um padrão bastante esperado para esse clima sazonal que a gente está sujeito aqui na região norte fluminense, né? Ou seja, é um clima que tem uma estação de estiagem, um inverno, né, em termos pluviométricos bem definido e uma estação chuvosa bem definida em teoria, né? Tá? Em teoria, porque quando a gente coloca os dados climáticos aqui para interpolar com isso, eu tenho em vermelho são os meses de estiagem, tá? E em cinza são os meses com excedente pluviométrico, ou seja, isso, um excedente em relação à média de vários anos em termos de chuvas, né? Então a gente vê que teve esse primeiro pico aqui, né, registrado em 2011, que foi o maior pico populacional, né, registrado. Depois a gente nunca mais teve um pico desse, né? Isso que é interessante de estudos de longa duração. Se a gente não estivesse estudando essa população desse rato aqui em 2011, a gente não pegaria esse pico aqui, né? Então, se a gente estivesse estudando só aqui desde 2013 até 2014, parece meio óbvio a gente falando isso, né? Mas a gente tem que mostrar isso porque, né, os projetos da FAPESD, do CNPq, contemplam sempre assim, um número bastante limitado de anos de trabalho de campo, né? E a gente só consegue estudar esses padrões populacionais com estudos sem prazo para acabar, né? Então, a ideia é que eu morra daqui a pouco, né? Daqui a pouco, né? Tomara que em algumas décadas, e o meu substituto continue estudando, né, a demografia dessa espécie. Mas estão voltando aqui a esses pontos, essas áreas vermelhas, essas que marcam os períodos de estiagem em cada ano. E o que a gente tem notado aqui é que esses períodos de estiagem têm ficado mais curtos. Isso não quer dizer que está chovendo mais não, mas a distribuição de chuvas tem ficado mais irregular ao longo do ano, tá? Com períodos mais curtos de estiagem, tá?
E o período mais longo de estiagem que a gente teve, né, desde 2010 foi aqui em 2011. Né? Os outros períodos são bem mais curtos, duram aqui no máximo 4 meses, e aqui em 2011 você teve um período de 6 meses de estiagem. Tá? E aí isso coincide com o maior crescimento populacional, né, de Serra-Domes e Goitacá. Ou seja, Serra-Domes e Goitacá parece mais conectado a algum processo que está acontecendo devido a estiagens prolongadas do que a chuvas prolongadas. Né? Então a gente pensaria, não, uma espécie de mamífero precisa de água para sobreviver. Quanto mais chover, né, mais recursos, maior é o tamanho populacional depois de um certo tempo. Não, na verdade a gente tem visto que é o contrário. Né? Quanto maior o período de estiagem, maiores são os picos populacionais depois. Né? Fato que a gente tem percebido aqui, já isso foi tema da mestrado de um aluno meu, Hudson Lemos, que publicou ano passado, né, esse achado aí, certo? Então, assim, agora o ponto de partida a gente tem integrado essa pergunta, né, de por que Serra-Domes e Goitacá tem esse período ótimo de crescimento nas estiagens, com outros colegas. Por exemplo, a professora Tatiana Cono está contribuindo com a parte de fenologia vegetal, tentando investigar quais seriam as espécies de plantas, então, que o Serra-Domes utilizaria e se essas espécies também apresentam esse padrão, né, para alguma fenofase, para algum estágio reprodutivo, às vezes uma espécie que tem uma frutificação mais pronunciada em épocas de estiagem maior, né? Supostamente espécies vegetais também adaptadas a climas muito sazonais. Tá? Mas, em suma, se a gente destruindo um pouco da sazonalidade climática, né, do ecossistema de Restingas, basicamente o que a gente espera é que esses picos populacionais sejam cada vez menores, né, e que a população não apresente essa flutuação tão exacerbada e esses números tão grandes de indivíduos em certas épocas do ano. Né? É o que a gente poderia dizer e a partir de agora, embora ainda tenha coisas para serem estudadas. Né? Okay? Então, só para concluir aqui, gostaria de concluir com essa visão poética que Darwin tinha sobre a natureza, que raras são as vezes que a gente, infelizmente, cada vez mais raras as oportunidades que a gente tem de contemplar a natureza, né, com essa visão romântica, né, dadas as inúmeras atribuições que nós, tanto estudantes quanto docentes, estamos envolvidos, né? Mas ele fala o seguinte, isso aqui é o último parágrafo do Origem das Espécies, que eu sempre gosto de apresentar para os alunos para dar esse ar, né, de inspiração, né, poética, né, que às vezes está meio fora de moda hoje em dia, né? Mas é interessante contemplar uma vertente verdejante revestida de diversos tipos de plantas, com pássaros cantando nos ramos das árvores, uma variedade de insetos adejando pelo ar. Então, refletir que essas formas construídas de maneira tão elaborada, cada qual diferente da outra, teriam todas sido produzidas por leis que prosseguem atuando neste nosso mundo. Então, essa visão de Darwin é uma visão que eu tomo para a minha própria vida, vamos dizer assim, em tudo que eu observo no nosso cosmos, né? Enfim, o fato de nós sabermos como as coisas funcionam não tira a beleza, o encanto dessas coisas, né? O fato de a gente saber como as espécies se originam ou como elas se adaptam, né? Na verdade, eu acho que traz mais encanto, que a gente consegue enxergar mais detalhes do que pessoas que não se atentaram a esses processos ou não tiveram o privilégio de estudar isso um pouco mais a fundo, né? De pensar um pouco mais sobre isso. Né, que eu acho que é exatamente a visão que marcou Darwin como uma pessoa bastante influente, né, na ciência moderna, né, tá? E para toda a história. Então, muito obrigado a todos vocês. Agradeço a atenção aí. Tem algumas perguntas. Nem sei quanto tempo foi aqui. Parabéns, Pablo, fantástica apresentação, muito bom mesmo. Vamos agora para as perguntas. Algum aluno quer fazer a pergunta? Agradecer o Pablo aí pela palestra, acho que foi excelente aí para mim. Obrigado. Sempre bom. Acho que esse livro o livro também, acho que é um livro fantástico, esse livro da viagem, né? Eu acho que assim, é muito inspirador. Eu queria, assim, na verdade, te perguntar, você tem alguma estimativa, assim, não sei se de repente eu perdi, de quantas espécies de mamíferos podem ter sido extintas daquela época até hoje, assim? De quando Darwin veio, ou
se teve um processo de migração, você teria alguma estimativa, algum chute de quantas espécies mamíferas quando Darwin, assim, em termos de mamífero, quanto que a gente perdeu? Quanto que a gente perdeu em termos Da globais ou em termos aqui na Mata Em Atlântica, termos na mata, especificamente? aqui na região, aqui na Mata Atlântica, assim. Na Mata Atlântica a gente perdeu os mamíferos de grande porte já, né? Que a gente, obviamente, também são subestimativas, né? Talvez a gente tenha perdido mais, mas as espécies nem foram, foi dado tempo suficiente para elas serem descritas, né? Mas eu não tenho um número para te passar, mas facilmente fazendo um exercício assim de grandes mamíferos, a anta, por exemplo, né? Tapiros terrestres, a gente, né, praticamente extinta em vários estados que Mata Atlântica, inclusive Rio de Janeiro. A onça pintada cada vez mais uma distribuição, se não me engano, tem uma população ainda remanescente no Espírito Santo, né, região lá de Soretama, mas a onça pintada a distribuição dela está muito reduzida na Mata Atlântica, então em níveis estaduais ela está já ausente em vários estados e notoriamente ela está muito presente, né, aqui na Mata Atlântica, não no relato do Darwin, mas no relato de outros naturalistas que vieram na mesma época que ele ou imediatamente após ele no século XIX relatam onças pintadas aqui em uma certa abundância assim, comercialmente rentável em termos das onças pintadas, muitas delas as peles foram vendidas, caçadas, né? E é interessante também que o Darwin ele relata que, né, nessa época as pessoas não tinham nenhuma preocupação ou nenhum conhecimento de escassez aqui no Brasil de recursos naturais, né? Então era natural saírem caçando todos os animais que eles viam na frente. Ele relata muito os comportamentos de caça dos caçadores aqui. Inclusive ele saiu para caçar com vários deles, né? E levou alguns exemplares, um gato morisco, por exemplo, que é um dos gatos que eu mostrei aí. Ele tem uma pele desse gato lá no museu lá da Inglaterra, o Museu Britânico, né? Então, enfim, ele vê que não existia preocupação conservacionista nenhuma com relação a recursos naturais ou a biodiversidade entre os brasileiros, e ele próprio, né, não trazia nada, nesse momento da viagem, não trazia nenhuma preocupação mais aprofundada sobre isso, né? Só para terminar falando sobre conservação ainda, de uma forma marcante, né, o Alfred Russel Wallace, que foi o que, né, meio que publicou um artigo junto com o Darwin sobre também seleção natural, né? Valeria uma outra palestra sobre o Wallace, né? Ele tinha uma preocupação conservacionista muito mais explícita, né, no século XIX, inclusive falando em criação de unidades de conservação e tudo mais. Agora o Darwin era bem menos, ou pelo menos não era tão explícito assim nos escritos dele, né? Mas certamente a gente tem uma subestimativa de espécies, mas em geral espécies de grande porte na Mata Atlântica que já foram extintas localmente, pelo menos em várias regiões, né? Tá? Então Só fazer um comentário, na verdade, que até hoje ninguém dá muita importância para preservação nenhuma, né? Só para dar um exemplo aí para todo mundo em relação a essas semanas, que todo mundo deve ter ficado sabendo que a gente ficou sem água aqui no Penha da SEDAI, né? Então a gente acabou ligando lá pro responsável da SEDAI e ele falou, ó, não tem como coletar água. O Rio Macaé realmente está quase seco, né? Então é um problema que das hoje todo mundo fica sem água, escassez é isso aí, se a gente não realmente se adaptar a gastar menos água, já era mesmo. Pablo, parabéns aí pela apresentação. Eu Obrigado. sou apaixonado pelo Darwin também, gosto muito sobre os escritos dele, né? Eu me recordo, teve um momento que ele teve um insight, assim, né? Surgiu na mente dele essa situação por alguma situação pontual, veio à tona essa percepção de especiação, né? Porque até então, quando ele foi fazer a viagem, ele ainda era um criacionista, né? Sim. E agora eu não recordo onde foi, não sei se foi em Galápagos ou se foi aqui ainda no Brasil, né? E qual foi a situação que ocorreu em especial? Eu lembro de ter lido alguma coisa nesse sentido, né? Não, na verdade, esse é um tema aí bastante debatido pelos historiadores de Darwin, né? Quando é que foi que se teve um momento em que ele, ou pelo menos um registro dele, é uma eureka, né? Ao que tudo aponta, durante a viagem, ele não teve nenhuma eureka fantástica de isso, então é evolução. Na verdade, ele foi a quantidade de observações de evidências era
bastante grande, né, que ele só foi fazer sentido disso. Ele não demorou muito tempo, mas quando ele retornou à própria Inglaterra, né, por exemplo, tem um dos notebooks dele de 1838 registra claramente quando ele teve a ideia de seleção natural, né? Porque, por exemplo, até o momento, em Galápagos, que é, né, é meio que romantizado a estadia dele em Galápagos, como sendo fundamental, etc. Na verdade, o Darwin, na Origem das Espécies, ele fala muito mais de fósseis que ele encontrou, né, na Patagônia do que os tentilhões de Galápagos. Os tentilhões de Galápagos não tem um espaço lá bem mais limitado do que fósseis de gliptodontes, preguiças gigantes, enfim. Então, assim, mas Galápagos, ele ficou impressionado como é que cada ilha tinha uma espécie de tartaruga, né? Aquela tartaruga gigante que ele tem a oportunidade de coletar vários cascos, né? E cascos que estão em museus da América do Norte e da Europa até hoje. E ele notar que cada ilha tinha a sua espécie, tanto de tentilhão quanto de cascos, né? De tartarugas. E na verdade, qual foi a teoria que ele usava para explicar isso? Isso é interessante que no livro dele da viagem, ele fala que cada ilha deve ter sido... ele ainda tinha muito vigente aquela ideia de centros de criação, né? Então ele falou, será muito interessante determinar no futuro a que centros de criação essas espécies pertencem. Então essa ideia de centros de criação ainda remetia a uma visão bastante criacionista, né? E isso ele registra em Galápagos, ele está lá em 1835, 34, 35, se eu não me engano, ele está em Galápagos, ou seja, ele ainda nessa parte da viagem, que já era a segunda metade da viagem, ele ainda tinha uma concepção criacionista ainda sobre a origem das espécies, né? Então isso provavelmente aconteceu depois da viagem, onde ele foi juntando a quantidade de observações e evidências gigantescas que ele tinha acumulado, e também muito assim, ele não pretendia trabalhar com isso quando ele começou a viagem, né? Na verdade, ele era uma pessoa assim que ele não se via no posto, né? Ele ficaria feliz se o outro pegasse para fazer, porque Darwin era uma pessoa muito preocupada com a repercussão, especialmente familiar, das ideias dele, né? E quem motivou muito ele a tocar esse trabalho da Origem das Espécies, que foi um trabalho que vocês podem ter notado pela idade da publicação dele, ele terminou a viagem em 1836, né? Imagina só se fosse um doutorado, eu fico sempre pensando assim, né? Ele só teria publicado o doutorado dele quase 20 anos depois, né? Então, enfim, né? Ou seja, então ele não teve um momento específico da viagem, ao que se registra, onde ele teve uma eureka, né? Isso aconteceu depois da viagem, né? Então, só aproveitando o que você está falando, tem uma outra, talvez seja romantizado também, porque esse tempo todo que ele levou para publicar, em virtude da esposa dele, né? Da Emma, né? E era muito católica, né? Família muito católica, e tinha realmente uma preocupação muito grande com isso, me parece, né? Com essa publicação. E ele queria ter a certeza absoluta de que o que ele estava postulando, ele sabia das implicações, né? Exatamente. Era realmente verdadeiro aquilo que ele tinha estudado e que motivou de fato, né? Ele publicar, talvez ele levasse até mais de 20 anos. Foi a publicação do Wallace, né? E que foi é um cara extremamente... vamos dizer assim, elegante e educado, porque eles trocaram. O Darwin mandou para ele uns escritos já anteriores, né? Ele falou, então beleza, então vou recuar, deixa você publicar, porque você vai ser o pai dessa história. Porque o Wallace já tinha, ele já reconheceu que o Darwin já vinha estudando isso que ele tinha lá na Austrália, se não me engano, né? Na verdade, o Wallace veio para o Brasil, mas quando ele escreveu para o Darwin, ele estava no arquipélago Malaio, lá em Bornéu. Então, enfim, ele também é meio romantizado. Mas isso é verdade, esses 20 anos aí é por causa... Na verdade, assim, o Darwin ele tinha essa característica de ser bastante cético e, de certa forma, inseguro com tudo que ele ia falar, se ele não tivesse nenhuma observação, nenhuma evidência, né, a melhor disponível na época dele. Então, essa foi uma característica que coroou a Origem das Espécies como sendo, né, uma obra científica formidável, que o tempo inteiro ele é argumentativo no sentido de ele tentar levar o leitor a interpretar aquela evidência sob a ótica dele e ao mesmo tempo levantar objeções, né, àquela interpretação, à teoria que ele está tentando construir ali. Isso é interessante, que ele é tão cético nesse sentido que tem inclusive um capítulo do Origem das Espécies que é inteiramente devotado a objeções, a críticas à teoria, que ele já pensava como um inimigo dele mesmo, como um advogado do diabo.
né? Essa é uma característica marcante no Darwin que raramente era vista, né? Em outros naturalistas da época. Então, assim, isso foi parte do sucesso, né? Mas muito do grosso da teoria de origem das espécies do Darwin se remete à seleção natural, né? A seleção natural é o carro-chefe da teoria darwiniana de evolução das espécies. Então ele gasta muito tempo, muito mais tempo do que em seleção natural do que em outros processos ao longo dos capítulos da origem das espécies. Ele fala sobre embriologia, né? Fala sobre biogeografia, mas fala sobre paleontologia, registros fósseis, mas ele tem pelo menos 9 capítulos do livro que o tempo inteiro ele está tentando argumentar a favor de seleção natural como sendo o processo responsável pela formação de novas espécies, de adaptação. Ele foi buscar na seleção artificial exemplos, experimentos, entre aspas, né, do que a seleção de variações seria capaz de produzir em poucas gerações, né? Seleção em espécies de pombos, cães, né, as raças de cães. Né? Ele inclusive fez alguns experimentos com pombos. Depois ele estudou plantas. Todas as obras dele que sucederam a origem das espécies foram devotadas a pegar componentes da seleção natural para trazer mais exemplos, né? Inclusive na própria evolução humana, né? Tá? Então agora assim, só voltando ao que motivou Darwin a trabalhar com isso, né? Porque isso não era o objetivo central dele. Ele não queria se meter nessa briga, né? Ele sabia que é um assunto polêmico. Ele não tinha o caráter, o comportamento de uma pessoa, né, que ia ficar degladiando argumentos, pelo menos, especialmente em público, né, com outras pessoas. Então foi na época um filósofo e astrônomo, John Herschel. Na verdade, o Darwin ele teve isso é muito pouco falado nos livros de história sobre o Darwin, mas o Darwin, antes de regressar para a Inglaterra, ele passou na África do Sul, em Cape Town, onde o John Herschel, que era um eminente físico da época, um filósofo astrônomo, ele foi o primeiro a propor a existência de galáxias, por exemplo, né, com instrumentos de observação com lunetas cada vez mais sofisticados. Ele estava na África do Sul porque lá era o melhor lugar para ele conseguir lá visualizar um cometa. Então ele foi lá, levou uma expedição lá para Cape Town. Aí o Darwin ficou sabendo que o Herschel estava lá e quis lá conhecer o Herschel lá, né? E aí o Herschel falou para ele: olha só, a geologia já fez a sua revolução, a física já fez a sua revolução, falta só a biologia, né? Esse termo mistério dos mistérios foi inclusive o próprio Herschel, onde se cantou a pedra para o Darwin ter, né, esse nicho vago em termos de teoria científica para trabalhar, né? Então ele ficou com isso na cabeça, que falou: se alguém conseguir resolver esse problema, vai trazer a biologia para o rol das ciências plenas, vamos dizer assim, né? Então realmente isso foi algo que certamente deve ter dado uma inspiração para o Darwin não largar isso para lá e continuar, né, tocando seus estudos, né? Então mas não existe um momento em que, né, pelo menos que ele deu seleção natural. Ele fala que ele leu Malthus, né? E aí ele teve muita inspiração do Malthus, com essa questão da luta pela sobrevivência, luta pela existência, né? Mas que durante a viagem ele teve aquela despertar assim. Isso não está claramente registrado, né? Oi. Esse sacada foi do Wallace na Arquipélago num surto de malária, aparentemente, né? Mas o Wallace, ao contrário do Darwin, quando ele partiu para as viagens, ele já queria entender o mistério dos mistérios, né? Sim, o Wallace, desde novo, ele queria entender como é que ocorria esse processo de surgimento de espécies. Desde novo, veio para a Amazônia para fazer isso com Bates, né? Então, a epifania dele, na verdade, foi um processo de anos e anos e anos de pensamento sobre isso, né? Até que um dia ele sacou aquilo no meio de uma febre gigantesca. Inclusive na Amazônia ele mapeou detalhadamente o limite de distribuição de várias espécies de primatas, por exemplo, e viu que os rios... Ele foi a primeira pessoa a explicitamente formular os rios como barreiras geográficas, né? Embora isso seja bastante intuitivo para a gente hoje em dia, que um rio do tamanho do Amazonas seja uma barreira geográfica, o Wallace ele documentou isso de forma bastante detalhada, né? E depois no arquipélago Malaio, obviamente, uma expedição para ele tentar pagar a dívida que ele tinha, já que ele naufragou, né, no retorno do Brasil para a Inglaterra, teve uma série de desventuras e acabou perdendo boa parte a maioria da coleção dele, ficou endividado com o Museu de História Natural em Londres, né? Para ele pagar essa dívida, ele falou: não, me manda para Malásia, para o arquipélago Malaio, que não vou fazer vocês se arrependerem, né? do investimento em mim.
Pablo. Muito envolvente a palestra, cara. Parabéns. Teve um aspecto em especial que me chamou a atenção, foi da opinião do Darwin sobre a escravatura, né? Sobre os escravos. Principalmente porque em algum momento, na recepção das ideias do Darwin, essas ideias foram distorcidas de forma a justificar a escravatura, né? Então, uma coisa meio próxima de uma eugenia, assim, eu acho bem curioso, então, que ele tenha deixado explícito um posicionamento contrário, né? Agora, você sabe se em algum momento... Mas nesse clima aqui, né? Isso ele foi... Pois é. Você sabe se ele, em algum momento, ele faz algum paralelo entre o tipo físico que ele coloca como belo e a seleção artificial? Eu acho que tem esse componente também, né? O fato dos escravos serem trazidos até aqui, submetidos a um trabalho extremo, eu acho que de alguma forma pode ter selecionado um biotipo X, que é o que aparece, que ele elogia. Sei, então eu acho que tem um componente de seleção artificial aí numa população humana, e eu queria saber se por acaso ele considerou isso em algum momento. Você que... o livro que ele tratou um pouco mais sobre a evolução humana foi sobre a descendência do homem e a seleção em relação ao sexo, né? Que é um livro que só veio muito tempo, 1871, né, se não me engano, ou 72. Enfim, ele não traz exemplos assim, ele não chega em nenhum momento a falar que, né, que foram produzidas, vamos dizer assim, raças, né, mais bem adaptadas de seres humanos ou qualquer coisa do tipo, né, de alguma teoria de raciação envolvendo a espécie humana especialmente, ou que forças estariam envolvidas nisso, né? Ele dá algumas indiretas de que ele pensava que cada população humana, cada biotipo, né, teria o seu clima, suas condições ideais, né, suas condições ecológicas ideais para sobreviver e florescer e perpetuar, né? Isso ele tinha nítido isso, né? Mas ele não está inteiramente livre da hegemonia, né? Ou seja, do certo imperialismo britânico da era vitoriana, né? No sentido de achar que, em termos intelectuais, né, a Europa teria sido o berço da humanidade em termos de cognição ou intelecto. Inclusive, assim, né, alguns críticos do Darwin, críticos no sentido de estudiosos que, né, ele analisa a influência da cultura no pensamento da teoria darwiniana, né? Eles falam, o Darwin sempre supõe que uma espécie vencia a outra, uma variedade vencia a outra, e essa variedade é que se dispersava e colonizava novas áreas, né? Se dispersava para colonizar novas áreas e se sobressaía perante as outras, né, que já estavam há mais tempo ali. Então ele enxergava isso, por exemplo, em vários mecanismos de dispersão de grupos taxonômicos que têm sua origem no hemisfério norte e migram para o sul, né? É o chamado Ink Effect, né? Ou seja, né, quando você olha o mapa assim, né, da forma tradicional como a gente olha, é como se vários grupos teriam seus centros de diversificação, né, de origem de espécies no hemisfério norte e depois se dispersariam para o sul, né? O próprio intercâmbio, né, interamericano, por exemplo, né? Linhagens que vieram do norte e se diversificaram aqui no sul e outras que foram extintas, enfim. Será que foi uma extinção direta, né? Ou seja, mamíferos pelo menos, né, que vieram, mamíferos placentários que migraram, né, da América do Norte para a América do Sul e aqui se diversificaram, enquanto outros mamíferos autóctones aqui da América do Sul extinguiram. Então isso soa como imperialismo norte versus sul, né, e o norte prevalecendo, né? Então essa é uma interpretação meio cultural, científica né, dos mecanismos biogeográficos, por exemplo, de especiação, etc., que o Darwin pensava, né? Então, e que não só o Darwin pensava, o próprio Wallace também. Enfim, era inevitável eles... Muito difícil de se desprender disso. Né? São seres humanos influenciados pela cultura do seu tempo, né? E outra coisa, a própria postura do Darwin em relação aos brasileiros, especialmente, foi notória que ele desprezava toda esse tratamento burocrático dos brasileiros. Ele fala, nossa, eu só estou passando... Ele perdeu um dia tirando os papéis para vir fazer a viagem aqui para Macaé, e nesse momento ele relata no diário dele, ele falou, não, mas aí
para testemunhar florestas verdejantes e uma fauna pujante, vale lamber até as botas, mesmo que seja de um brasileiro, né? Tipo, algo, né, que hoje em dia soa como, nossa, mas que Enfim, o próprio capitão Fitzroy também chegou a ameaçar quase em vias de guerra quando ele chegou na Argentina, e foram recebidos a canhonadas, né? O Beagle chegou lá no porto de La Plata, e aí foram disparados alguns canhões porque o Beagle não parou para se anunciar, para se identificar perante os navios da Marinha Argentina. E aí eles dispararam alguns canhões, assim, logicamente não para, né, acertar no Beagle, alguns canhões só de alerta, e o Fitzroy achou isso o cúmulo do absurdo. Tratar um navio da Marinha Inglesa desse forma. O navio da Marinha Inglesa deveria ser recebido, né, com brados e tal, as pessoas carregadas, enfim, essa era a visão, né, que eles eram realmente, né, o centro do mundo, né, então, do ponto de vista cultural, né. Pedro, tem uma passagem curiosa, até puxando a sardinha, que ele, da impressão que ele teve da cultura escravocrata aqui no Brasil, ele relata um açoite que ele presenciou na fazenda do Sossego. Sim, E é muito bem descrito lá, e como que isso impactou ele aqui na fazenda do Sossego. Na verdade, foi uma fazenda do proprietário irlandês que era perto do Sossego, uns poucos quilômetros, assim, perto do Sossego, do irlandês. A fazenda do Sossego era, né, o administrador lá, inclusive, ele relatava que era um homem muito bom, embora, apesar de brasileiro, ele tinha hábitos muito bons, muito simpático, bem apessoado, e tratava de forma bastante humana os escravos. Eles observaram que a moradia dos escravos na fazenda Sossego era muito melhor do que em outras fazendas que ele andou. Agora, nessa fazenda do irlandês, ele parece que ele relata um desentendimento entre o irlandês e o gerente lá local, o caseiro, e o irlandês ameaçou de que, se não fosse resolvido, ele não relata detalhes do que era o incidente que eles estavam discutindo, mas a pena de não resolver o incidente seria vender os escravos separados, vender as mulheres e as crianças separadas dos homens, dos maridos, né? Então, o Darwin achou isso um absurdo, separar as crianças dos pais, etc. E só como uma ameaça, como uma chantagem para solucionar o problema logo lá, né? Entendeu? Então, esse relato aí que ficou conhecido. Assédio moral. Só um segundo aí também, outra intervenção aí darwiniana. Na verdade, o Darwin se insere no contexto aí em relação à escravidão como a elite intelectual britânica entendia a escravidão. Ele é um produto da elite intelectual britânica. Todo mundo sabe que a Inglaterra naquela época já era a Inglaterra, pelo menos intelectualmente mais aberta e de fato burguesa. Eles eram contra a escravidão, e Darwin se insere nesse contexto, né? Agora, o darwinismo social, ele é um fenômeno do século XX, não do século XIX. Né? Ele nunca foi utilizado no século XIX para justificar a escravidão. Existiam outros mecanismos, né, de outras ideias de justificativa de escravidão, inclusive religiosas, né? Agora, é um fenômeno então do século XX, mais relacionado à eugenia, né, que talvez tenha culminado aí com a dizimação dos judeus e outros povos, né, inclusive os ciganos na Segunda Guerra. Mas é muito mais um fenômeno do início do século XX, quando você começa a ler. E era recorrente, toda a Europa era muito voltada para essa ideia de eugenia, fundamentada numa visão bastante errada do que seria o darwinismo, né? Mas não era em relação à escravidão. Agora, essa ambiguidade britânica em relação aos povos não britânicos, ela existe até o século XX, né? Quando eu estava lendo o Julian Huxley, o neto do Huxley, né? Claro. Foi convidado para fazer uma tour pelas colônias, de fato, britânicas na África. Passou o que é hoje em dia Tanzânia, o que era Rodésia e tudo mais. E ao tempo todo essa mesma ambiguidade. Ele defende o vigor, a propensão a fazer o bem, a felicidade, a alegria, o esforço, a capacidade, mas existe aquele componente de não, mas nós britânicos devemos orientá-los em relação ao seu futuro. Isso 1950, por aí, 1960. Então, o Darwin se insere nesse contexto, eu acho, só, né? Pablo, parabéns aí pela palestra. Eu vi que você mandou um e-mail recentemente para a Secretaria de Meio Ambiente em Rio das Ostras para solicitação de coleta, né? E eu queria falar que
para os professores, os colegas, que o NUPEM tem um assento no Conselho de Meio Ambiente em Rio das Ostras. E era uma dúvida, queria saber se você já fez coleta lá e no Morro de São João, que me parece também um ambiente bastante preservado, se você já teve a oportunidade de entrar lá e fazer algum tipo de coleta. Em Itapebuçus a gente já fez, inclusive tem um aluno meu de mestrado fez a tese dele com um inventário lá de pequenos mamíferos, né, o Daniel Almada. Aí, fez pelo menos umas 2 excursões, lógico que não foi um trabalho de longa duração, mas a gente já tem algumas informações sobre Itapebuçus. Morro de São João é menos, mas eu sei já que tem outros registros em Morro de São João, de trabalho de outros colegas que registram também, embora assim, o Morro de São João é uma ilha, né, ali, mas tem, por exemplo, ali logo às margens do São João tem uma população de mico-leão dourado, por exemplo, reportada para ali, né, tem bugios e preguiças, enfim, né, essa espécie de preguiça aqui na nossa região da Mata Atlântica está ameaçada, por exemplo, né, então tem uma fauna significativa, assim, uma mastofauna ali importante que também está meio pouco estudada, né, assim, não faltam lugares onde você não tenha uma informação sistemática, né, de quais espécies tem lá. Apesar de ser mamífero, que as pessoas pensam, é super bem estudado, muito mais fácil estudar mamífero do que estudar, sei lá, insetos ou aracnídeos, né? É impressionante as lacunas de conhecimento que a gente tem. Esse conhecimento básico mesmo, de que espécies tem lá, né? Então, mas tem alguma informação, e é uma diversidade significativa, tanto em Itapebuçus quanto lá em Morro de São João. Mas precisa de uma continuidade de estudos, como eu bem notifiquei lá na mensagem que eu mandei lá para a secretaria, né, para a gente continuar os trabalhos lá, né. Não, ainda não. Vai ficar registrado aqui que eles não responderam até hoje. Mas talvez tenha trocado a administração, vai entrar em contato com a possível nova gestão aí. O Luciano também tem pesquisas lá em Itapebuçus, né, junto com a Ana e com a Lísia, né. Pablo, parabéns mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço novamente aí. A gente conversa mais nos corredores. Legal. Opa, beleza.